Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla Félix e nesse vídeo eu vou me apresentar um pouquinho e falar também um pouco das terapias holísticas com as quais eu trabalho. Bom, desde 2009 eu comecei a trabalhar com artesanato, então fui artesã desde 2009 até 2022, então foi uma boa caminhada aí como artesã. E em 2022 eu já estava pensando em mudar de área, porque para mim não fazia tanto sentido mais trabalhar com artesanato, né? Eu amava trabalhar com artesanato até uma época, depois começou a não fazer sentido para mim. Depois eu comecei realmente a sentir que aquilo não fazia sentido, estava já começando até a me fazer mal, né? Por quê? Porque eu estava em outro plano já, sabe? Eu já estava com outros pensamentos. Eu estava buscando muito nesse caminho de autoconhecimento, que começou acho que em 2015, por ali. Comecei um caminho de autoconhecimento mais profundo. Na verdade, eu sempre fui muito curiosa, desde criança eu sempre fui muito questionadora, né? Inclusive isso me trouxe alguns problemas, alguns conflitos, e até hoje em dia ainda tenho alguns conflitos pela questão de eu ser uma pessoa muito questionadora, e nem todo mundo gosta de ser questionado, né? Principalmente aquelas pessoas que acham que são os donos da verdade. Quando você chega com algum questionamento, acha sempre que você está confrontando aquela pessoa e na verdade não, você só está trazendo um questionamento. E eu sempre fui assim, sempre fui muito questionadora, né? E nessa busca toda aí pelo caminho espiritual, né, eu acabei indo para a igreja evangélica, frequentei algumas igrejas evangélicas, percebi que tinha muitas coisas ali que não condiziam com aquilo que eu estava buscando e não condiziam até mesmo com o que era pregado, né? O que, né, as pessoas diziam ali que era a verdade. Então, assim, eu passei por esse caminho, né, de ir para a igreja evangélica, como acho que a maioria das pessoas que estão no caminho do autoconhecimento passam, né, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço que estão no caminho do autoconhecimento, assim como eu, passaram um dia pela igreja evangélica ou por uma igreja católica ou alguma outra religião aí, né, até encontrar um caminho que falasse, olha, agora sim eu acho que eu estou no caminho certo, é o caminho que faz sentido para mim. Então a minha jornada foi assim também, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui, resumido, para vocês essa minha jornada, porque é uma história muito longa, mas eu vou resumir um pouquinho. E se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu trago para vocês mais detalhes da minha jornada, e ao longo também aqui do canal eu vou gravar sempre um vídeo contando um pouquinho mais, tá bom? Bom, então vamos começar assim do começo, né? Eu sou de uma família católica, né? Eu acho que como a maioria dos brasileiros também. A minha avó, na verdade, era uma católica daquelas, sabe, toda regradinha, que vai todos os domingos, que ia, né, todos os domingos na igreja, porque ela já faleceu. Ela fazia novenas, né? E assim, eu sou de Belém do Pará. E eu lembro na minha infância, quando eu tinha assim por volta de 5, 6 anos de idade, lá pelos anos 90, né, 92, por ali, ainda tinha aquelas novenas que as pessoas da igreja, né, eu acho que, eu não sei como que funcionava, mas acho que você dava um nome lá na igreja para quem quisesse no dia da novena, as mulheres que passavam com as velas, né, fazendo oração, passavam ali podiam entrar dentro da casa, da pessoa, né, que frequentava a igreja. Eu esqueci como que é o nome mesmo das pessoas que frequentam ali, igrejas fiéis, né, que frequentava a igreja católica, e podia parar, entrar dentro da casa dessa pessoa e fazer uma oração, né, e depois seguia-se a novena, e era um grupo de pessoas com velas passando pela rua durante, acho que eram 9 dias, por isso que o nome é novena, sei lá, uma coisa assim. Mas enfim, eu lembro muito bem disso, é uma lembrança gostosa, eu achava muito bonito, assim, traz um sentimento de nostalgia, sabe? Você lembrar aquela tardezinha, assim, que era por volta das 6 horas da noite, entre 6 e 7, quando tava escurecendo, vinha aquele grupo de pessoas cantando uma música muito bonita, né? Eu não lembro da música, mas eu lembro que eles cantavam aquela Segura na Mão de Deus e Vai também, né? Que também a igreja evangélica canta. E tinham outras músicas também, cânticos, né? Que eles cantavam. Eu não sei se ainda é feito isso até hoje, mas eu lembro da minha infância. Eu saí do Pará em 1997, fui para São Paulo, né? E eu voltei só de férias por pouco tempo, então eu não sei se ainda existe isso.
de ter essa novena, do pessoal passar com vela e tudo mais, como eu falei aqui, né? Mas me traz, assim, esse sentimento de nostalgia, porque era muito bonito. A noitezinha, as casas na época, né, lá em Belém, eram todas de madeira, bem bonitinhas, assim. E eu lembro disso, dessa cena, de várias mulheres, geralmente eram mulheres, né? Com as velas passando para rezar na casa dos fiéis. Então eu lembro disso. Fui para a igreja porque minha avó, né, fazia a gente ir para a igreja. E aí eu cheguei a fazer um catecismo, não cheguei a crismar, não cheguei a ter primeira comunhão nem nada. Porque quando fui para São Paulo, a minha mãe era bem menos rígida em relação a isso, em você tem que fazer, né? Eu podia escolher, então não terminei. Eu achei que eu não me sentia bem, não achava que fazia muito sentido pra mim. Tinha coisas que me incomodavam. Eu achava muito estranho entrar numa igreja e ver aqueles santos com um olhar triste, sabe? Jesus pregado na cruz. Eram umas imagens assim que não me traziam um sentimento de felicidade, não me traziam um sentimento de paz, de aconchego, sabe? Então isso pra mim me incomodava bastante, eu não gostava, eu achava o ambiente da igreja muito triste, era escuro, aquelas madeiras escuras de mogno, assim. Então eu não gostava de ir, né? E eu tinha o quê? Eu tinha 8, 9 anos, então assim, acho que era uma responsabilidade um pouco... Eu não sei se era uma responsabilidade pesada, eu não sei, era alguma coisa que pra mim não fazia muito sentido, eu não gostava, eu não me sentia bem, eu queria estar num lugar alegre, num lugar cheio de luz, num lugar colorido, né? E como vocês veem, eu gosto muito de cores, né? Então, pra mim, não fazia muito sentido aquilo. E eu falei pra minha mãe que eu não queria e ela concordou e eu não fui mais fazer. Depois de um tempo, quando foi por volta de 99, eu acho, minha mãe começou a ir na Igreja Universal e eu comecei a ir com ela. Eu achei muito interessante, né? Aquele negócio de ter o exorcismo ali, né? E tudo mais. E eu sei que em alguns casos o pessoal finge, mas eu sei que teve casos reais, porque eram pessoas que eu realmente conhecia. E eu não vou entrar em detalhes, porque exporia a pessoa, né? E eu acho que não é legal. Mas, sim, é real, assim. Tem, né? Possessão, tem a expulsão. Infelizmente, eu sei, assim, por conhecimento mesmo, de uma prima minha que namorou um pastor da Igreja Universal e eles tinham lá um esquema de pagar pessoas para fingir, tinha um esquema de pegar dízimos e, sabe, assim, tinha coisa errada, tem coisa errada em todas as religiões, em todos os lugares. Eu não tô falando que a Igreja Universal é a única errada, não. Eu já fui de outras igrejas evangélicas, vi coisas erradas também. Então, assim, ninguém é perfeito, ninguém também é de todo mal. Tinha, sim, igrejas universais pequenas que eu e minha mãe, a gente frequentou e que a gente viu, assim, coisas incríveis acontecendo. A gente foi muito ajudada em igrejas evangélicas por algumas situações muito difíceis que aconteceram com a gente. Então, teve muita coisa boa, assim, que aconteceu de pessoas da igreja realmente ajudarem a gente, mas também existiu muitas coisas negativas. E isso vai ficar para outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? E aí eu vou contar mais alguns detalhes, algumas aventuras que eu tive por aí em igrejas e em outros lugares religiosos, não só igrejas, porque eu já frequentei também o xamanismo, né? Não assim como uma coisa, oh meu Deus, agora eu sou xamânica, ou não sei nem se é esse nome, né, que fala. Tomei ayahuasca, né? Nunca fui no Santo Daime, eu tenho vontade de conhecer, mas ainda não fui no Santo Daime mesmo, né? Que é diferente do xamanismo, né? Tem um pouquinho de diferença, mas apesar deles usarem o Daime, né? Que é a ayahuasca. Enfim, assim, eu já passei, né? Comecei então na Igreja Católica, fui para a Igreja Universal. E da Igreja Universal eu comecei a frequentar uma igreja batista, porque eu conheci uma amiga da época da escola, né?
E aconteceu uma reviravolta na minha vida muito grande, por causa de alguns problemas familiares, eu tive que sair de casa porque eu não aguentava o ambiente familiar por causa de situação de violência, né? Então eu saí de casa quando eu tinha 14 anos, eu completei 15 anos de idade na casa de uma amiga que morava em um sítio e todos os irmãos dela eram adotados por um casal, né, que eram donos desse sítio. Eles tinham, assim, mais de 15 filhos adotivos e eu fui lá morar com eles. Fiquei lá, acho que cerca de um ano, né, e durante esse período eu comecei a frequentar essa igreja batista, que na verdade era uma igrejinha de um pastor muito amável, muito amoroso, muito maravilhoso. Uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, assim, que eu sempre vou lembrar com muito respeito, ele já faleceu. E essa igrejinha dele era assim, era uma igreja dentro de um sítio que ele tinha, ele era um advogado aposentado. Ele construiu essa igrejinha, uma igreja bem pequena mesmo, no sítio. Então o pessoal ali da região do sítio ia na igreja e não tinha, sabe, esse negócio de ficar pedindo dízimo, ele não ficava fazendo pregação, falando para as pessoas que tinham que pagar o dízimo, porque senão não ia pro céu. Tinha, lógico, assim, pedido de ofertas, né, que era passado com aquele saquinho, né, de oferta, e quem pudesse dava oferta, mas a maior parte do gasto mesmo era sustentado pelo pastor, né, e a esposa dele também, né. Então era um casal, né, de idosos que tinha essa igreja lá. Então, assim, era uma igreja que eu me sentia muito bem, era uma igreja que o pastor era muito amoroso e ele era muito rígido com algumas questões, assim, né, de pessoas que queriam orar alto, de pessoas que vinham falar em línguas gritando, pessoas que vinham, né, profetizando e coisas assim. Ele não deixava, ele cortava na hora, ele via que a pessoa estava se alterando, ele já cortava. Ele sempre foi muito assim, sabe? Falando sempre baixinho, não tinha essa pregação de ficar gritando. Ele não se exaltava, nunca nas pregações dele, nem para chamar a atenção de ninguém. E não deixava ninguém se exaltar também. Então, assim, os cultos eram sempre baixinho, não tinha gritaria, não tinha nada disso. E era um ambiente muito gostoso, né? Eu gostava bastante de lá. Depois ele conseguiu juntar um dinheiro e comprar um terreno, fazer uma igreja maior e tal, então veio mais gente, ele tinha vários planos de fazer ali cursos, né, de computação pro pessoal, tudo pra comunidade. Então foi uma igreja assim que, poxa, me trouxe muito orgulho de pertencer e ser batizado nessa igreja, inclusive. Depois dessa igreja eu frequentei por um tempo a Assembleia. Eu acho que eu fiquei lá 2 anos e pouco, quase 3, eu acho. Eu fui porque conheci uma moça que a gente trabalhava junto e aí eu fui conhecer e como eu estava procurando um lugar para frequentar, porque agora eu já não morava mais perto do sítio, né? Eu morava bem longe. Eu queria participar de uma igreja e eu comecei a ir lá, né? E aí é tudo diferente, né? Você só pode ir de saia comprida, tem algumas regras diferentes e é muito diferente, porque o pastor só pregava gritando, as pessoas ficavam gritando, todo mundo falando em línguas, era uma bagunça de um monte de gente gritando, e pessoas que vinham profetizar, pessoas que chegavam pra mim me profetizando coisas que nunca aconteceram e que nunca vai acontecer. Casei com um cara da igreja e uma mulher lá teve uma visão de que eu tava grávida dele, que eu ia ficar grávida dele, nunca engravidei dele, me separei dele depois de 2 anos de casado e nunca engravidei dele, então assim, muitas coisas, sabe, pessoas com ego ali, enfim, aconteceu muita coisa lá naquela igreja de negativa, né? Muita coisa não, na verdade aconteceu uma coisa muito negativa lá e algumas coisas muito incômodas e eu vou trazer algumas questões que aconteceram, porque faz parte, né, desse despertar, trazer algumas questões que acontecem dentro das igrejas e eu acho importante falar sobre isso, mas vai ficar para outro vídeo também. Bom, dessa igreja, depois que eu me separei, né, nesse casamento, que eu me casei lá e tal, eu me separei, eu saí dessa igreja. Eu percebi que não fazia nenhum sentido mais, eu peguei assim um negócio, um mini ranço de igreja, né, por várias questões, e
eu comecei a buscar, assim, um caminho espiritual através... comecei a assistir muito YouTube, muito vídeo no YouTube, comecei a ler muitas coisas da internet, procurar muitos assuntos sobre autoconhecimento. Acabei caindo no caminho que a maioria das pessoas que passam pela busca do autoconhecimento cai, que é a teoria da conspiração, né? A maioria cai nesse caminho aí da teoria da conspiração. Eu caí nesse caminho, comecei a ficar muito perdida, assim, meu Deus, o que é verdade, né? Afinal, estamos sendo enganados, estamos mesmo nesse caminho. E nesse caminho aí eu conheci algumas pessoas e eu vou trazer também, eu acho muito importante trazer situações pelas quais eu passei, justamente pra gente ter muito cuidado com quem a gente segue, em quem a gente acredita, pessoas que não se deixam ser questionadas, que se você questionar, você fazer um comentário questionando aquela ideia que aquela pessoa tá trazendo, a pessoa te ataca, te agride ou, sabe, te faz se sentir completamente errada e aí coloca também aqueles seus seguidores pra também te atacar, sabe? E você pensa, poxa, será que eu tô tão errada assim? Será que eu sou errada aqui nessa história? E aí você vai estudar, você vai observar um monte de coisa, estudar aquela própria pessoa e descobrir que, pô, você tinha razão naquela questão que você fez ali, sabe? Então, assim, é um caminho... O caminho do autoconhecimento não é fácil, não é fácil. É um caminho complexo, sabe? Eu vou falar pra você, porque é um caminho que você pode enlouquecer. Você não sabe em quem você pode confiar, porque existem pessoas de crenças diversas no caminho do autoconhecimento, pessoas que têm plena razão, plena certeza de que está no caminho certo, de que está falando a coisa certa, de que aquilo que está falando é a verdade absoluta, e se você questionar ou qualquer outra pessoa questionar é atacada. Então, assim, cara, é preciso ter muito cuidado mesmo, porque você pode ir para um caminho completamente errado, completamente distorcido da realidade, ou você pode simplesmente enlouquecer, porque você vai achar que você, poxa, você tá errada, sabe? E não é bem assim. A gente precisa fazer uma análise muito profunda de nós mesmos e uma análise muito profunda daquelas pessoas das quais nós estamos ouvindo informações, as pessoas nas quais nós estamos acreditando, sabe? Então tem que ter muito cuidado, independente da religião que for, pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser budista, pode ser espírita, pode ser da Umbanda, xamanismo, qualquer caminho que seja, sabe? Contar aqui rapidamente, né, resumidamente, que eu já frequentei lugares onde tem cerimônia de ayahuasca, né? Pra quem não conhece, a ayahuasca é um chá. E depois eu vou contar aqui, eu vou deixar, quando eu gravar, eu vou deixar aqui o link falando sobre o que é a ayahuasca, como que funciona, como que é a cerimônia e tudo mais, pra quem não conhecer, tá? Eu vou deixar, se tiver gravado, dá uma olhadinha que eu vou deixar o link aqui. Se não estiver ainda, espere que logo eu vou colocar. Mas enfim, eu já fui em lugares, né, que tem cerimônia de ayahuasca e cada um tinha uma visão a respeito, por exemplo, de política. Eu fui em um lugar onde as pessoas ali a maioria era pró-PT, era pró-comunismo, ou é ainda, né, pró-sem terra. Enquanto que eu fui em outro lugar onde o dirigente é pró-Bolsonaro roxo e, inclusive, as postagens dele é sempre defendendo o Bolsonaro, sempre defendendo a direita. Então, assim, são duas ideias diferentes de pessoas que comungam da mesma religião. Se é que pode se chamar religião, né? Porque a ayahuasca não é uma religião, né? Mas que comungam ali do mesmo chá, né, que traz revelações, que traz curas, né, entendimento, e os dois grupos eram completamente opostos, né, e eu sigo os dois na internet, e eu respeito os dois, e eu questiono os dois onde eu acho que eu tenho que questionar.
Muitas coisas eu trouxe de questionamento, né, para esse senhor que é mega pró-Bolsonaro. Chamei ele para conversar, queria entender porque ele pensava daquele jeito. Do lado da esquerda também, algumas coisas que eu não concordava, eu fui trazer para questionar. Conversei com algumas pessoas ali, né, que são apoiadores, né, da esquerda, porque eu queria entender onde que eu estava, eu queria entender, poxa, qual que é o caminho, né, qual que é o caminho certo. E pra mim, assim, eu cheguei à conclusão de que não é direita ou não é esquerda, é o caminho do meio sempre, sabe? Os dois têm coisas que a gente precisa olhar com cuidado, os dois têm coisas onde existem erros e que precisam ser acertados. E a gente pode andar no caminho do meio, todo mundo juntar a mão e fazer um caminho melhor, sabe? Então, é isso que eu defendo e eu já fui atacado por causa disso, né? Quem nunca e quem não foi, né? Durante as eleições, a gente sabe, né? Essas últimas eleições agora foram as eleições, para quem, né, estiver assistindo mais pro futuro, eu tô gravando esse vídeo. Uma correção, que eu falei que esse vídeo foi gravado em 2024, mas na verdade foi gravado em 2023. Então nós tivemos uma eleição que o Bolsonaro foi eleito e agora recentemente a gente teve a eleição em que o Lula foi eleito. E foi uma briga muito grande, né? Tanto na época do Bolsonaro, né? Da eleição do Bolsonaro, primeira vez que o Bolsonaro foi eleito, quanto agora nessa segunda mandato aí, né? Que ele poderia vir a ter, mas que ele perdeu porque o Lula ganhou e todo mundo sabe que muita gente de família, muitos relacionamentos, muitas amizades acabaram por causa disso. E eu não fui a única que tive, assim, foram pessoas que eu nem conheço pessoalmente, na verdade, porque com meus amigos de verdade, com pessoas da minha família mesmo, eu não tive esse tipo de discussão a ponto das pessoas brigarem, porque os amigos que eu tenho, que eu conheço realmente, assim, a gente sempre teve uma conversa muito saudável, então eu sempre trazia os pontos que eu não concordava, o outro trazia os pontos dele, a gente sempre trazia um entendimento daquilo e muitas vezes eu mudava de opinião, muitas vezes a outra pessoa, ou muitas vezes nenhum dos dois mudava, mas a gente agregava alguma coisa. Então, assim, com os meus amigos de verdade não teve, sabe, essa briga de parar de se falar e tudo mais, nem teve discussão, assim, acalorada, nem nada. Mas com algumas pessoas, só o simples fato de eu falar, gente, nem direita nem esquerda, nem Lula nem Bolsonaro, vamos pensar em um outro caminho, pelo amor de Deus, porque a gente já conhece os dois, vamos mudar essa história. E por causa disso, pessoas me xingaram, né? Fui chamada até de negacionista, né? De anti-vacina, sendo que eu nunca falei nada contra a vacina. Simplesmente não achava que seria Lula ou Bolsonaro, enfim. Mas enfim, né, gente, é outra questão. Então aí a gente vê, né, essas questões, assim, que ninguém tem a verdade, ninguém é o dono da verdade, a gente tem que ter muito cuidado em pessoas que a gente segue, principalmente pessoas que são cegas para partido político, são cegos para políticos, são cegos para líderes religiosos, são cegos para religião, são cegos para ideias. Então, assim, tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo nesse caminho de autoconhecimento, porque eu já estive a, assim, quase enlouquecer por não saber no que acreditar, mas graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito centrada em tentar entender da melhor forma possível, né, esse caminho aí pra me encontrar no meio disso tudo, né. E eu ainda estou, né, lógico, no caminho de autoconhecimento. Eu acho que se eu não estivesse ainda no caminho eu já estaria iluminada e não estaria mais aqui, não sei onde eu estaria, mas enfim, é isso. Esse vídeo eu acho que já tá um pouquinho longo, eu vou fazer um outro vídeo contando um pouquinho mais da minha jornada, tá? Até o momento que eu cheguei aqui como terapeuta holística, então eu vou finalizar por aqui. Eu agradeço muito por você ter assistido, ter chegado até aqui. E se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, por favor, clique no gostei. E se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, tá bom?
porque eu vou continuar trazendo esses assuntos aqui para vocês e eu vou falar ainda mais sobre o meu trabalho como terapeuta holística e explicar, né, quais são os trabalhos que eu faço. Tá bom, gente? Gratidão e até mais!